Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Nós hoje, dando continuidade aos estudos da revista Palavra e Vida, Marcas da Vida Cristã, segundo trimestre de 2022, vamos estar estudando a lição número 5, a marca da obediência. É bom lembrar que nós já começamos esses estudos no primeiro domingo do mês de abril, e essa revista Palavra e Vida é produzida pela Junta de Educação Cristã ou Religiosa da Convenção Batista Fluminense. E estamos estudando sobre a vida cristã, marcas da vida cristã. Nós estaremos agora orando, pedindo a direção do nosso Deus sobre aquilo que estaremos fazendo aqui nessa aula. E vamos nos concentrar na presença de Deus nesse momento. Meu Deus querido, muito obrigado, porque podemos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, para aprender de Ti. Meu Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que Tu me dê a devida sabedoria, que Tu possas me instruir e me usar como um Teu instrumento no estudo da Tua palavra, e que, ó Pai, Tu possas abrir o entendimento de todos quantos estiverem vendo e ouvindo, além também do meu, Senhor Deus, para poder ser usado por Ti na condução desse estudo. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos grandemente, Senhor, abençoa nossas famílias, nossos amigos, em nome de Jesus, amém. Nós vemos o seguinte: na lição passada estudamos sobre o abandono do pecado. O apóstolo segue exortando sobre a obediência. A marca da obediência é o tema da nossa aula de hoje, da lição 5. Bem, então nós vemos que para ele a evidência do conhecimento de Jesus e da salvação verdadeira é a obediência. Logo, o servo de Deus não pode ser desobediente. A obediência, portanto, a obediência é a prova objetiva da salvação. E o apóstolo novamente estabelece uma conexão com aquilo que ele ouviu do próprio Jesus e relata em seu evangelho, em João, Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 10 a 14. Nós estaremos fazendo a leitura no texto base da nossa lição, que estamos estudando, que é as epístolas, as cartas de João. A referência bíblica que você tem anteriormente não é nas cartas, é no Evangelho, mas a leitura que faremos será nas cartas, nas epístolas. Primeira a João, capítulo 2, de 1 a 7. Tá? No caso, estaremos dando uma continuidade e lendo a partir do versículo 1, por quê? Para poder se ter uma ideia do contexto em que esses versículos estão inseridos. Então, leiamos. Diz no versículo 1 do capítulo 2: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação é o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Isso eu expliquei na aula anterior. Propiciação. O sacrifício de Jesus tendo morrido na cruz pelos nossos pecados é a propiciação, já que isso veio substituir
os sacrifícios dos animais que se fazia pela propiciação dos pecados do povo. No versículo 3, começa a falar sobre a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. 3. Nos diz o seguinte: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Novo por quê? Porque está sendo falado ali, mas é o mandamento que foi colocado desde o início, de obediência, já que no Antigo Testamento a temática era a obediência. Quando o povo de Deus praticava a obediência ao Senhor, a Deus, eles tinham vitórias, eles estavam bem. Quando eles praticavam a desobediência, a sua situação piorava e muito. Os levou ao cativeiro, os levou a ser dominados por outros povos em várias situações ali relatadas no Antigo Testamento. Então, dentro da nossa lição, a marca da obediência, nós vamos ver agora a primeira parte da nossa lição, o primeiro capítulo da nossa lição, que fala o seguinte: o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Nos versículos 3 e 4, que lemos agora há pouco, né, no 1 João capítulo 2, João começa com uma afirmação muito profunda. Por um lado, a prova da salvação por meio da presença do Espírito Santo pode ser, de alguma maneira, considerada subjetiva, visto que cada uma precisa examinar a si mesmo, ou seja, que cada um precisa examinar a si mesmo. É a autoavaliação que devemos fazer da nossa vida. Por outro lado, ele apresenta a obediência como prova externa e objetiva da salvação. Uma avaliação interna e uma comprovação externa e objetiva para que as pessoas vejam, percebam que nós somos obedientes a Deus, dando um testemunho verdadeiro. Em um mundo relativizado, polarizado e profundamente influenciado por filosofias do engano, obedecer fielmente a palavra pode parecer algo retrógrado, antigo, fora de moda. Se diz isso? Sim, quando se fala em obedecer a Deus. No entanto, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual, pois a cultura pós-moderna tenta diminuir o valor da doutrina e alguns tentam atualizá-la. Mas o que mantém a vida cristã em evidência em um mundo sem identidade
é justamente a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. Então nós vivemos hoje o que o sociólogo Bauman chama de sociedade líquida. Por que sociedade líquida? Porque nessa sociedade as coisas são passageiras, não se sustentam por muito tempo. As pessoas se cansam, têm relacionamentos pequenos, acreditam em determinadas coisas agora, daqui a pouco já estão acreditando em outras, têm objetivos definidos agora, daqui a pouco já são outros objetivos, e a tecnologia que existe no mundo atual muda muito, muda a cada momento. Sim, mas por que muda tanto assim? Porque há interesses de lucro, de se vender produtos novos, de se ganhar mais dinheiro. Ainda mais quando nós vemos que a economia globalizada transformou o mundo inteiro num mercado dominado pelo capitalismo. Tá? Não estou criticando isso, eu estou constatando esse fato, associando ao que está sendo dito aqui na nossa lição. Diz aí a nossa lição. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Obedecer é ter consciência de que não pertencemos mais a este mundo. Somos cidadãos do reino de Jesus. E nele, a sua lei e seus princípios são superiores à lógica do mundo. Por isso, o apóstolo nos lembra que o reconhecimento do verdadeiro cristão não está meramente na sua roupa, no seu discurso, no seu partido político ou em sua oratória. O que marca o verdadeiro discípulo de Cristo é a sua obediência à palavra. E o que isso quer dizer? Quando somos verdadeiros, falamos, agimos da mesma forma que falamos. Quando se pode ver Cristo na nossa vida, quando temos atitudes confiáveis e não viver uma coisa, falar uma coisa e viver outra. Aí não é um bom testemunho. Aí é o que a gente chama de hipocrisia, de mentira. A nossa vida não tem que ser um fake news. E fake news é o quê? É mentira. É um nome novo. Inclusive, uma expressão usada na língua inglesa que significa mentira. A nossa vida não tem que ser um fake news, a nossa vida tem que ser verdadeira. Nós temos que demonstrar a obediência ao nosso Deus através daquilo que falamos, daquilo que fazemos. O homem no pecado vive na desobediência. Está em Efésios 2, capítulo 2, versículo 2. O filho verdadeiro busca obedecer fiel e integralmente a palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículo 14. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Podemos então compreender que obedecer é colocar a palavra de Deus em prática, vivendo sob sua orientação e princípios. Caso contrário, afirma o autor da carta,
é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2, 4b. Então nós temos que lembrar lá do que diz lá naquele hino. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu viva e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Isso precisa ser posto em prática por todos nós que nos intitulamos cristãos. Então, colocar a palavra de Deus em prática. É necessário obedecer. Não é que o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. No capítulo 2 da lição, o subtítulo é: a obediência aprimora a vida cristã. Então, por que aprimora? Faz com que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Aprimora, melhora, nos torna melhores, nos torna mais eficientes. Tá? Agora, isso só acontece se nós praticarmos aquele processo que tem que acompanhar a nossa vida inteira, que é a santificação. É buscar a semelhança de Cristo. Então vejamos. João se utiliza de um conjunto de palavras repetidas vezes com a finalidade de mostrar que aqueles que nasceram de novo são obedientes. Nós somos nova criatura. Nessa epístola, ele utiliza saber ou conhecer, essas palavras, cerca de 40 vezes e guardar cerca de 10 vezes. Para o apóstolo, os discípulos não podem ser pessoas ignorantes quanto aos mandamentos. Ignorantes quanto aos mandamentos, pessoas desconhecedoras da palavra de Deus. Isto é, eles precisam saber e conhecer a vontade de Deus e, mais do que isso, precisam guardá-la e praticá-la. Com certeza, né? Podemos pensar em 3 níveis de relacionamento com a palavra, que irão resultar em níveis diferentes, em níveis de obediência, de uma maneira ilustrativa. O primeiro desse nível de obediência é aquele grupo que sabe o que está escrito ou acredita saber, e sua relação com os mandamentos geralmente é fruto de sua audição, resultado do que ouvem nos cultos, nas mídias sociais, em classes de treinamento ou da escola bíblica, entre outros. As pessoas ouvem, mas nós não temos só que ouvir, nós temos também que praticar. O segundo grupo são os conhecedores. Esses já dedicam um pouco mais de tempo aos mandamentos. Alguns conhecem o contexto histórico, o pano de fundo. Outros têm um nível mais avançado de hermenêutica, que é a interpretação bíblica, e diversas ferramentas. Já conhece mais um pouco, né? Inclusive já até pratica parte dos mandamentos. O terceiro grupo são aqueles que guardam os mandamentos. O termo grego terel significa atender cuidadosamente, ou seja, guardar a palavra é muito mais do que um conhecimento baseado no cognitivo e na razão. Como ensina o salmista:
guardar no coração para não pecar contra Deus, que está em Salmo 119, versículo 11. Então, guardar, aprender, guardar e praticar. Querido irmão, é através do conhecimento profundo da palavra e da sua prática diária que a vida cristã é desenvolvida e aprimorada. Devemos conhecer os mandamentos e guardá-los em nosso coração, a fim de que não nos tornemos presas fáceis para os falsos mestres do nosso tempo, que gostam de relativizar a palavra de Deus. Relativizar, tornar a palavra de Deus mutável. Não se muda a palavra. Pode-se mudar as estratégias, as práticas, os métodos. Mas a palavra de Deus é o quê? É a doutrina. A doutrina não muda. Muda-se a forma de se falar dela, de pô-la em prática para ensiná-la. Mas os conhecimentos bíblicos que Jesus nos deixou, que os profetas nos deixaram, eles não são mutáveis. Então isso precisa ser conhecido, ser lembrado por todos nós. Porque falsos mestres estão aí a todo lugar, a todo momento, criando novas doutrinas que, infelizmente, são muito atrativas. Muita gente vai atrás disso, porque trabalham com um discurso que as pessoas querem ouvir, mas não é aquela prática que esteja no centro da vontade de Deus. Porque a definição, a proclamação da palavra de Deus não acontece de forma verdadeira. Inclusive, praticamente ela nem é estudada. Então as pessoas vão atrás de coisas imediatas. Não querem coisas profundas. Refletem a realidade do mundo que a gente vive, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. É essa chamada sociedade líquida, que não é bom e que não se aplica na ideia, na concepção de Deus para os cristãos, para quem quer viver segundo a vontade de Deus. Bem, no item 3, no capítulo 3, a obediência é vista em fatos. Em fatos, né? Na prática. A epístola nos lembra de algo muito sério. Nossas ações devem estar de acordo com o nosso discurso. Não dá para a gente falar uma coisa e fazer outra. Não dá. Isso é hipocrisia, é mentira. E isso leva ao descrédito de nós, daquilo que a gente faz, se não houver uma consonância entre a nossa prática e o nosso discurso e a vontade de Deus. Por isso, João usa uma outra palavra de sua preferência, que é a palavra permanecer, relacionando-a com as palavras de Jesus em João 15, de 4 a 10. E a oração sacerdotal de Jesus. E lembrando-nos que devemos vivê-la como Cristo viveu.
Há uma máxima que ensina que contra fatos não há argumentos. Portanto, a nossa vida cristã deve ser exemplar para que nossas atitudes evidenciem o nosso caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Possam ver Cristo sendo refletido naquilo que falamos, naquilo que fazemos. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a importância de um cristão viver de maneira obediente à vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos 12, de 14 a 21, Paulo ensina que devemos viver obedientes a Deus, dando assim bom testemunho. Pedro ensina que a obediência leva ao amor fraternal, em 1ª carta de Pedro 1, 22. E acrescenta que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer. 1 Pedro 3, de 8 a 17. Dessa forma, percebemos claramente que obedecer não é apenas um discurso correto, mas deve ser evidenciado com uma conduta correta em todas as circunstâncias. Aí vai dizer, aquele é o certinho. O certinho, quando as pessoas falam, é um tom debochado, é um tom irônico. Não é? Porque normalmente quando falam o certinho, falam referindo-se a coisas que não são praticadas. Que essa não seja a nossa realidade. Né? Que possamos estar realmente demonstrando para o mundo, para nossos familiares, nossos amigos, todos quanto convivem conosco, que nós somos servos do Senhor e que a nossa vida reflete a vontade de Deus, a obediência a Deus, em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente faz. Isso é imprescindível, que seja uma prática presente na vida de cada um de nós. Na conclusão aqui da lição, o que nos diz? O autor coloca o seguinte: Jesus nos prometeu um fardo leve e suave. Ou seja, obedecer para o cristão não é carregar um fardo pesado sobre os ombros. Não é pensar, eu podia estar lá na roda de samba, eu podia estar lá tomando uma cerveja gelada. Aí, se você resolve seguir a Cristo e quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia, não dá. Seria uma mentira, seria uma farsa que você estaria vivendo. Então isso não pode ser um fardo pesado, porque a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa paz está em fazer a vontade de Deus, né? E não sentimos falta, não sentimos saudade de coisas que fazíamos antes. Não é carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas viver livre do legalismo, a mentira, aquela ideia de querer ficar dando lição de moral para as pessoas e não agindo devidamente. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não dá, né? Desfrutando de uma vida abençoada porque estar de acordo com a vontade do Senhor. Estar de acordo com a vontade do Senhor é o oposto do legalismo. Os mandamentos são princípios que direcionam nossas vidas. Sem eles, a vida se torna um caos. Mas obedecendo, seguimos por um caminho seguro
na presença do Senhor. Como diz, seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal que em meu caminho sempre me conduz. São letras do hino 324, Refúgio Verdadeiro, que diz: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Estamos guardados no poder de Cristo. Nós precisamos crer na palavra e praticar a palavra. Para pensar e agir, lembrando que essa é aquela parte da lição que é para a gente fazer uma avaliação no a sós com Deus, você e Deus, lá no seu privado. Não é uma coisa pública. Primeiro, pensando sobre obediência, qual tem sido o seu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Segundo, suas condutas revelam o caráter transformado pelo Espírito Santo ou ainda estão cheias das marcas do velho homem? Terceira, quanto tempo você tem dedicado em saber, conhecer e guardar os mandamentos? Quarta, por fim, você pode sinceramente afirmar que é um filho obediente? Sim, tudo isso nós temos que responder para quem? Para Deus, em oração, para Deus pedindo a Deus para que nos fortaleça, para que nos dê sabedoria, para a gente viver realmente segundo a vontade de Deus. Porque a prática da obediência é uma marca da vida cristã. Obediência à palavra, tá? Mas não é uma obediência cega. É uma obediência que se chega por meio de uma reflexão, que se pensa, que se aceita com amor, com naturalidade, não por obrigação, não por medo, não por pressão. Porque Jesus não pressiona ninguém. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus só entra quando nós permitimos que ele entre. Nós precisamos ter consciência desse fato, né? De saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que devemos a Ele tudo que temos, tudo que somos, tudo é do Senhor. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu peço a todos que estejam em oração pelos trabalhadores do nosso país, pela vida da nossa população, que o trabalho possa se fazer presente em cada família, que o emprego esteja presente, a vida digna. Nós estamos hoje no nosso país com um número enorme de pessoas desempregadas. A crise econômica está aí, está presente. E para muitos é como se ela nem existisse, inclusive para as próprias autoridades. Estejamos orando pelos trabalhadores do Brasil, pelo povo brasileiro, por uma condução devida, para que Deus dê a devida sabedoria às nossas autoridades, para que Deus esteja conduzindo as lideranças políticas do Brasil e o povo brasileiro
e nós, como cristãos, estejamos fazendo a nossa parte em oração, em testemunho, em prática, não nos deixando levar por mentiras, não sendo enganados de forma absurda. Vamos pedir a Deus que também nos dê sabedoria para que nossa cidadania brasileira seja praticada, tá? Somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, sim, mas estamos vivendo nesse mundo e não podemos esquecer de que temos um papel, uma responsabilidade social dentro do país em que nós vivemos. Estejamos também orando, né, pela nossa igreja, pelos nossa classe, pelos nossos irmãos, pelos enfermos. Também peço a oração também pela minha saúde. Já venho me aparecendo uns problemas de dores de coluna que estão me incomodando muito e preciso que Deus dê a cura. Também preciso da cura. Todos nós precisamos da cura, da abertura de portas, né? Que a unção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de todos em seguir as nossas aulas. Nós temos nossas aulas presenciais na Primeira Igreja Batista em Nilópolis, todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã. E tem sido ministradas pela professora Jália. Tá? Eu também me faço presente, mas não é sempre que eu estou lá. Mas a professora Jália, que é também a professora titular dessa classe da escola bíblica, está lá presente, e quem quiser nos visitar, será uma grande alegria recebê-los. Estamos com as portas abertas, com os braços abertos a todos que quiserem estar lá. Oremos então, irmãos, encerrando a nossa aula e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele já fez até aqui por todos nós. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens nos conduzido, porque Tu tens nos dirigido, nos orientado, Senhor. Queremos, Pai, Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia do povo brasileiro, que Tu possas, ó Pai, estar conduzindo a política, a economia, Senhor Deus, que Tu possas dar sabedoria aos nossos dirigentes. Senhor, também Te peço, Pai, que Tu possas visitar aqueles que precisam de uma porta de emprego que seja aberta, para os que também precisam da unção da cura, Senhor Deus, como eu me incluo nessa situação, Senhor, dessa dor que eu venho sentindo, Senhor, que tem incomodado também a mim. Também Te peço, Senhor, que essa unção de cura se faça também sobre a minha vida, sobre o meu corpo, Senhor Deus, como também a todos quantos se encontram enfermos. Dá-nos a Tua direção, meu Deus, dá-nos sabedoria, seja com a professora Jália, com seus familiares, ó Pai, com o seu lar. Abençoa a vida da nossa querida professora, Senhor Deus. Abençoa todos os nossos irmãos. Seja conosco, Senhor Deus. Tem misericórdia dos trabalhadores do nosso país, Senhor, nesse dia que mundialmente se comemora o dia do trabalho, do trabalhador, Senhor Deus. Dá-nos a Tua direção, Senhor Deus. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.